Sim, professor. Voltei a gravar. Peraí, deixa eu só desligar aqui. Senão dá eco. O que acontece? A Igreja Católica, hoje, ela não visa uma unidade, uma unificação. Ok? Ela não visa isso. Ela entende que não tem mais como voltar a ser uma coisa só. Ela não quer se tornar uma mega igreja, ela não quer que os outros, os evangélicos se juntem a ela, assim, os batistas, todo mundo agora vai se tornar uma igreja só, como era na igreja primitiva. Isso não é o sonho dela. Ela não, hoje, assim, quem defende isso é coisa de teoria de conspiração, tá? Ela não defende esse princípio, tá? De unificar. A questão que ela entende é que não tem como ignorar essa diversidade que tem de igrejas. Desculpa, peraí. Não tem como ignorar a diversidade, a pluralidade que tem de igrejas cristãs. Entendeu? E ela se abre à conversa com outras religiões, também não é para ter sincretismo, tá? Tanto que eles falam que eu achei até interessante uma vez que eu vi uma pessoa falando, para você entrar no diálogo interreligioso, que a gente vai falar agora, você tem que ter muita certeza da sua fé, porque você não entra para negociar fé. Você não entra para ter mistura de fé. Não é sincretismo. A Igreja Católica não está, a cúpula dela, né, tô falando de liderança, não está atrás de sincretismo religioso. E nem de tornar uma unidade entre religiões e nem uma unidade entre igrejas cristãs. Tá? A questão dela é o quê? Batista também é cristão, assembleanos são cristãos, presbiterianos são cristãos. E aí? São meus irmãos em Cristo, católico falando. Eu vou ignorá-lo? Tem como ter algum tipo de relação? Eles, no Vaticano II, se abrem para isso. Entendeu, Ogilei? Eles estão se abrindo para isso, para ter um contato. Por isso que eles vão ter comissões de diálogo, mesmo para poder estabelecer quais são as diferenças, o que estão próximos com batistas, com pentecostais, com várias igrejas no mundo. Tá? E não é do Conselho Mundial de Igrejas, não. É deles mesmo, do Vaticano. O Vaticano tem essa questão com as outras igrejas. Tá? E aí, o diálogo interreligioso está baseado naquilo que eu falei anteriormente lá sobre diálogo interreligioso. É muito baseado na experiência católica, né? Que traz essa questão de tem alguma coisa de divino lá naquela religião. Não quer dizer que ela é a verdadeira, mas Deus pode atuar de alguma forma lá. Então, assim, eu respeito ela, mas aí tá aqui. O que está dizendo aqui? Eu vou voltar para cá. Sublinha-se o caráter religioso da existência humana, ou seja, os seres humanos têm um caráter religioso em si, apela-se ao respeito entre religiões, avalia a proximidade entre cristianismo, judaísmo e islamismo, mas não torna em hipótese alguma uma coisa só, e nem propõe isso. É só uma questão de não se matar. Gente, é porque a gente mora no Brasil. A gente não vive isso. As pessoas se matam por religião. Na Europa, se matou durante muito tempo por religião. Isso é muito sério. E reitera a unidade e solidariedade da família humana para a cooperação e intercâmbio entre religiões. Aqui, esse intercâmbio e cooperação é o que eu falei anteriormente. Então, existe uma guerra aí eminente, vai acontecer uma guerra mundial. O que as religiões podem falar sobre isso? Elas podem se posicionar? Elas podem falar, não, nós não concordamos? Entende isso? Elas podem falar não a isso, sim à paz? Então, como religiosos, o que nos une, o que une esse grupo é religião. Podia ser outra forma de união. Podia ser, porque todos somos todos brasileiros, independente da religião, estamos falando que não queremos isso. Aqui não. O fator aqui não é nacionalidade. O fator aqui é o quê? Religião. São as pessoas que creem. Cremos diferentes, continuamos diferentes, mas juntos queremos dizer que nós não concordamos com isso, com essa guerra ou com isso aí. Entenderam, gente?
Aqui, o concílio ele vai estabelecer diretrizes para uma reforma litúrgica, pesquisas. Então, eles vão falar, é para pesquisar a história dos textos, dos ritos, a escritura, a Bíblia, tem que ser fonte para o significado dos símbolos e das orações, tem que promover a participação do leigo, o leigo tem que participar da liturgia, que é o rito mesmo da missa, né? Atenção ao caráter educativo, a liturgia tem que educar, na liturgia tem que ter pregação da palavra, tem que se usar mais o vernáculo. O que é vernáculo? A língua local. Tem que se adaptar, a liturgia tem que se adaptar às diferentes regiões, povos e culturas. Por isso que a reforma que vai ser dada a partir do Concílio Vaticano II vai o quê? Parar de utilizar o latim e vai utilizar o vernáculo. Então, é a partir do Vaticano II, é a partir de 1962, por ali, que vai ter o quê? Vai ter Desculpa, pessoal. Vai ter o uso do português na língua, nas missas. Olha só, gente, desde quando descobriu o Brasil, até 62, 63, por ali, missa era em latim. Toda missa em latim, tudo é latim. Minha avó conta de que ela ia à missa e ela traduzia para o pai, porque na escola tinha latim, né? Então, olha só. Ok? Olha só. O altar, agora, quando o sacerdote ele celebra a Eucaristia, que é a ceia, né? Quando há a mudança da substância do vinho para o sangue, da hóstia, que é o pão, para o corpo, ele fazia isso de costa para o povo. Agora é de frente para o povo. Tá? Isso foi muito impactante na Igreja Católica. Você sabia que tem gente na Igreja Católica que não gostou disso? Que queria o latim. É a forma correta, é a forma certa, e tem que ser o latim, tem que ser o latim. Gente, não gostaram dessas reformas. É o grupo mais conservador. Então, isso aqui não não são todos os católicos que concordam com isso aqui, não. Tá bom? Bem, movimentos teológicos e sociais que surgiram pós-Vaticano II. Então, olha só, é pós-Vaticano II, tá bom? A teologia da libertação, que nós vamos falar, a preocupação com a inculturação, ou seja, o que é isso? Adaptar a liturgia e a mensagem cristã, né, aos não cristãos. Então, a missa tem que ser no canto gregoriano em latim? Ou eu posso, se eu estou na África, o pessoal pode dançar, pode ter aquilo tudo. Aqui no Brasil, a missa tem que ser em latim com canto gregoriano? Você sabia que ainda tem lugar que tem isso? Porque não foi abolido, não foi proibido. A questão é que agora foi aberto. Então, olha só, né? Em relação da igreja com outras religiões, né? Foi expresso de diversas formas no diálogo interreligioso. Em 1986, houve a Jornada Mundial de Oração pela Paz, que foi promovido pela Igreja Católica, né, no diálogo interreligioso. Então, foi um dia na cidade de Assis, não à toa, né, lá de São Francisco mesmo, de Assis, na Itália. Esse pessoal foi recebido pelo Papa João Paulo II. No segundo momento, cada um foi para uma parte da cidade, cada religião, e ali cada religião fez uma oração pela paz no mundo, e no fim eles se reuniram, terceira parte, se reuniram para poder fazer um ato junto de oração, onde cada religião orou. Então não é o Papa orando lá junto no sentido assim, fazendo a reza muçulmana. Não. O muçulmano fez e o Papa ouviu. O Papa fez, o muçulmano ouviu. O judeu fez, o Papa ouviu. Gente, quando você pega a história da Europa e você vê como os judeus foram perseguidos pelos cristãos,
durante a Idade Média, a Idade Moderna, como a luta ferrenha entre cristãos e muçulmanos. Tem as cruzadas, mas não só as cruzadas. Parar e ter isso, o bem comum ali, o interesse comum era a paz universal. O diálogo foi feito em torno da paz universal. Ok? Então, isso tem um significado muito forte. Eu posso não concordar, mas que tem um significado forte, tem. Ok? Gente, temos 3 assuntos ainda à frente, tá? Que é a teologia da não são longos, que é a teologia da libertação. Peraí. 58. Peraí. Temos esses aqui, que são poucos. Tem problema se a gente terminar esses slides hoje? Porque vai entrar um pouquinho a partir de 5 horas. Tem problema? Quem precisar sair, pode sair se precisar. Tá o vídeo vai gravando, estar gravando, o vídeo vai ficar disponível. Mas eu vou ser o mais rápido possível, tá bom? Ok. É porque Por só mim, porque tudo já vai bem acabar. também, professor. Sem problema. Tá. Então, vamos lá. Para terminar esse grupo de slides, que eu quero, a partir da aula que vem, focar nos protestantes. Teologia da libertação, fundamento é a evangelização e o trabalho de humanização não podem ser dissociados. Evangelizar e humanizar. Humanizar aqui não é tornar pecador, mas é o humanizar do humano antes da queda, ok? É o tratar o ser humano bem, com dignidade, né? A pessoa merece respeito porque ela é uma pessoa. Ela merece respeito só por causa disso. Isso é humanizar, tratar bem a pessoa. Ela é criatura de Deus. Então, evangelizar e humanizar não está dissociado. Dentro aqui, tá? Desse pensamento. Pode distinguir aí, mas não se separa o quê? Comunicar o evangelho e a preocupação com a humanização das pessoas em todas as suas dimensões. Então, é no trabalho, é na religião, em todas as dimensões. O esforço pelo bem-estar material dos pobres como uma espécie de evangelização prática. Então, o bem-estar do pobre como evangelização prática, não na teoria. São fundamentos da teologia da libertação. Quando é que surge a teologia da libertação? Ela surge na América Latina, na década de 60. Os principais nomes são do Gustavo Gutierre, que é um teólogo peruano, ele ainda está vivo, e o Leonardo Boff no Brasil, tá? Que também está vivo ainda. Eu já pude ouvi-lo algumas vezes. Interessante, mas meio louco algumas paradas que ele fala, tá? Pelo menos hoje. No Brasil, porque esse é um movimento que vai começando na América Latina, tem uma influência da experiência de 2 presbiterianos, do Richard Saul e do Rubem Alves, o Saul, eu não sei falar o nome dele. O Richard Saul, ele é um norte-americano, presbiteriano, que veio para o Brasil como missionário. Ele está muito ali na linha do evangelho social, do cristianismo social, e ele traz para o Brasil isso, e ele vai trazer essa questão mesmo de tratar, tentar lutar, concretizar o reino de Deus como mudança, intervenção na sociedade, na questão social, junto com trabalhadores, junto com os pobres, tá? E um discípulo dele, que realmente estudou com ele, né, foi aluno, teve junto, foi o Rubem Alves, tá? O Rubem Alves, ele teria escrito um livro sobre algo bem próximo à teologia da libertação, mas era a época do regime militar, ele estava nos Estados Unidos, e um pouco depois e quando foi publicado no Brasil, foi publicado com outro nome. Ele ia usar a libertação, teologia da libertação. E acabou que o pessoal, o Gutierrez, acabou lançando o livro. No início, tinha essa questão, eles são protestantes, então eles para lá, eles para cá. Mas tem uma relação aí, sim,
cristãos que se preocupam com o social. Durante a trajetória do movimento, eles vão receber uma crítica. Aqui eu estou falando do movimento no catolicismo, tá bom? Alguns líderes se aproximarão do marxismo, não todos. Por que eles têm em comum, gente? O que o marxismo e a teologia da libertação têm em comum? O sofrimento do pobre. É isso que tem em comum. Só que um propõe uma coisa e o outro vai propor outra. Mas o que tem em comum é isso. Bem, recebeu por causa disso, né? E por não ser tão convencional, recebeu uma certa censura por parte da Igreja Católica na década de 80. O próprio Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, né? Ele veio ao Brasil na época, veio para combater a teologia da libertação. As primeiras visitas do João Paulo II ao Brasil foram, primeiro, como reação ao crescimento protestante e, segundo, também para controlar a teologia da libertação. Ele mudou os bispos, tirou os bispos que tinham mais contato com isso, para não dar espaço para isso na igreja no Brasil, tá? Bem, a teologia da libertação, ela interpreta a mensagem e a igreja cristã a partir da perspectiva dos que sofrem, ok? Dos que sofrem. Sofrem o quê? Opressão social, política e cultural, em razão do racismo, do sexismo e da exploração socioeconômica. Gente, década de 60 já falamos aqui, né? Aí, aqui, processo de descolonização das antigas colônias africanas e asiáticas, né, que a Europa tinha, gerou aí um sentimento nacionalista e de construção de nação muito forte. Tem uma questão de uma ação católica que incitou o engajamento dos católicos nas questões e nos movimentos sociais, tá? Isso já estava antes, década de 30, 40, 50, só que nesse tempo, gente, é um momento em que, década de 60, Guerra Fria, é um momento que, aqui na América Latina, o pessoal está tendo alguns grupos que acabam se ligando mais ao pessoal marxista, mas não necessariamente marxista, vão desenvolver a seguinte ideia. Nós somos pobres porque somos explorados. Fomos explorados por Portugal e agora somos explorados pelos outros países europeus e pelos Estados Unidos. Então, aqui, e aqui dentro do Brasil tem gente rica, e são poucos, porque temos muitos pobres, exploração dos pobres. Então, é isso que eles estão olhando. Aí, o marco de início da teologia da libertação é a Conferência de Medellín, né? Que é a segunda Conferência Geral dos Bispos da América Latina, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, em 68. Nesse documento, eles geraram um documento onde eles vão falar, né, que a igreja ela é responsável pelos pobres e para aqueles que são violentados. Ok? O movimento vai florescer na década de 70 e 80 e vai se propagar pelo mundo, não fica restrito ao Brasil. Qual é a lógica da teologia da libertação? Reação a situações ou eventos que são percebidos como negativos ou errados. No caso da América Latina, é a pobreza, que ela é enxergada como violência sistêmica e socialmente institucionalizada, com causas históricas. A pobreza não é vista porque Deus quis, não é porque o cara é vagabundo, desculpa o termo, porque o cara, né, não quis trabalhar. Existe um sistema que perpetua a pobreza, é por isso que o cara é pobre. E só muda se quebrar esse sistema. Por isso que ela, de certa forma, vai chegar muito próxima e alguns líderes vão se identificar com o marxismo. Tá? E que a pobreza, a existência da pobreza no mundo é culpa do ser humano. E não é porque o ser humano que não quer trabalhar, é o ser humano que explora o outro ser humano. É isso. Eles entendem dessa forma. Não estou defendendo. Estou falando que eles entendem. Tá? Né? Sempre bom, né? Eles vão optar pelos pobres, ainda mais porque não é pouco pobre na América Latina, né? Tu já parou para dar uma olhada aí? Que é pobre pra caramba? Então eles vão optar pelo rico, vão optar pelo pobre, porque tem muito pobre. É isso.
E também, nessa opção para os pobres, ele tem a questão de levar a enculturação. O que é enculturação? Adaptar a mensagem cristã, a liturgia, esse mundo cristão, à realidade desses povos. Já falamos sobre isso. Eles também entendem que a mensagem cristã tem algo a dizer. O que o cristianismo, o que a Bíblia, o cristianismo tem a falar sobre a pobreza? Sobre o pobre ser explorado por outra pessoa? O cristianismo tem algo a falar? É essa a lógica deles. Bem, eles querem mudar, então eles têm uma questão de... Eles não só desejam uma mudança, eles querem agir para mudar. Né? Enquanto alguns entendem que a sociedade só vai mudar quando todos se converterem ao cristianismo, eles não concordam com isso. Não, nós temos que agir. Então, reação à desumanização. A igreja tem que agir contra a desumanização. Tudo que desumaniza a pessoa, a igreja tem que ser contra. Então, a exploração econômica, essas coisas todas. Aí aqui tem uma citação, depois você vai ler aí. E eles têm uma adesão e adaptação de uma consciência histórica. Né? É aquela ideia da igreja como projeto de Deus na história, que vem lá do Concílio Vaticano II. Se a igreja está aqui para concretizar o projeto de Deus, né? O reino de Deus, os valores do reino de Deus na história, ela não pode se calar frente à exploração do pobre, frente a um monte de coisa, tá? Que aqui na América Latina foi a exploração do pobre. Aí nós entramos na comunidade eclesial de base, que elas surgem pós-Vaticano II, junto com a teologia da libertação. Tanto que não se sabe nem até dizer quem veio primeiro. Foi a teologia da libertação? Foi as comunidades eclesiais? Não se sabe. O que é a comunidade eclesial de base? Não tem a paróquia, nós falamos da diocese. Né? O Roberto, pessoa que chegou aí depois vê os vídeos anteriores que a gente explicou a estrutura católica atual. Né? Então, temos aí a diocese e temos as paróquias, né? Dentro da diocese. Então, só que mesmo assim, olha só, gente, eu mostrei para vocês a paróquia que tem aqui perto da minha casa, que é aquela paróquia ali. Estão vendo, né? Olha só, aquilo dali, até onde eu estou, mas esse povo todo aqui, estão vendo? Está tudo dentro daquela paróquia. Eles estão dentro daquela paróquia. Ó, ali tem uma Assembleia de Deus, em frente à Igreja Católica tem a Igreja Batista, daqui não dá para ver, vocês não vão ver, tem uma Igreja Adventista. Então, como a Igreja Católica ela se organiza de forma diferente de nós protestantes, é uma área muito grande para aquela paróquia administrar. Esse contato pessoal, gente com gente, que nós temos nas nossas igrejas. Então, não tem como uma paróquia fazer isso. Então, surgem as comunidades eclesiais de base, como algo abaixo das paróquias. Elas estão dentro das paróquias, tá? Elas vivem da liderança leiga. Elas mantêm comunicação com a paróquia, com a diocese, né? Então, elas estão aí dentro da estrutura, mas também com outras comunidades. E o que... Aí aqui, esse é o último slide sobre as SEBs, tá? Traços distintivos, né? O que distingue, o que caracteriza características das SEBs? A territorialidade, como eu falei, é algo muito local, tá? Então é como se fosse uma pequena igreja que nós temos aí, né? Igrejas bem pequenas. Então, é isso. São as comunidades eclesiais de base no mundo católico, tá? É interessante que aqui, ó, muitas igrejas, elas nasceram O que eles fazem? O que essa comunidade eclesial de base faz? Eles se reúnem. Se reúnem para fazer o quê? Eles se reúnem para ler a Bíblia e para orar. São os círculos bíblicos. Essa é a parte fundamental aqui da SEB. Aí, eles leem a Bíblia e, quando vão interpretar, eles não ficam debatendo sobre predestinação ou arminianismo. Eles vão olhar para a vida cotidiana e vão olhar aí como as SEBs são muito influenciadas pelo projeto de libertação, eles vão olhar como é que eu adapto isso aqui, essa mensagem que tem na Bíblia,
para a minha vida hoje, aqui no meu cotidiano, no meu dia a dia? Como é que eu trago isso para a minha realidade? Para a minha vida? Né? Eu estou vendo aqui vários jovens estão entrando para o tráfico. O crime organizado cresce. A polícia aqui só entra matando. Né? Não tem poder do Estado, não tem um posto de saúde, não tem isso, não tem aquilo. O que a Bíblia tem a me dizer sobre isso? Eles vão olhar para a Bíblia em busca disso. Eles têm um caráter social, eles têm uma leitura voltada para o social mesmo. Tá? Muitas comunidades iniciaram-se a partir desses círculos bíblicos e passam a organizar a celebração dominical. Olha só, passam a organizar a celebração dominical com ou sem sacerdote. Então, em vez de ir na paróquia, eles vão na comunidade. Eu não sei se tem um salãozinho para se reunir, ou se é na casa de alguém, se é tipo uma célula, eu não sei. Tá? Mas eles se reúnem. Então, pode não ir na paróquia, mas tem aquilo ali. Claro que nem todos os católicos participam disso, tá, gente? Não é obrigatório participar das SEBs. A pessoa pode assistir a missa na paróquia, na diocese. Ela não precisa participar. Tá? Bem, elas vão participar de discussões comunitárias. Está no DNA das SEBs. Isso que eu falei. Sobre o que a gente pode fazer para melhorar o lugar que a gente vive. O lugar que a gente vive. Né? Então, vou fazer parte de conselhos comunitários, vai estar envolvido com a vida da comunidade nesse sentido. Hoje, gente, nós vivemos num mundo mais individualista. O pobre, ele quer consumir, e o pobre, quem quer melhor de vida, quer melhor de vida e sai dali. Ele não quer ficar ali, ele não quer lutar para aquele lugar melhorar. Quem fica ali, fica aí. Geralmente tem gente que fica e, tá bom, é isso mesmo. Por isso que as SEBs hoje não fazem tanto sucesso quanto fizeram na década de 70 e 80, que era um período de muita luta social, lutar para os lugares mudarem, né? Muitos pobres. E por isso que as SEBs elas vão estar muito ligadas aos pobres, em lugares pobres. Né? Então, até mesmo hoje, para a mudança de perfil da sociedade, o próprio movimento das SEBs vem diminuindo, mas ainda existe. Ainda existe. Tá? Bem, eles partem, a partir da necessidade das comunidades, surgem ministérios leigos. Olha aí o leigo, que desde o Vaticano II vem aumentando a sua atuação na Igreja Católica. Então, o que é isso? É o ministro da comunhão, ele não é ministro da Eucaristia. Ele não pode fazer lá, consagrar a hóstia, mas ele pode pegar a hóstia que foi consagrada por um padre e pode levar e pode fazer a comunhão. Ele pode trabalhar com outros ministérios, né? Ministério de alfabetizar adultos, creches, bibliotecas, hortas comunitárias, clubes de mães. Algumas igrejas católicas têm isso. Tem igreja católica que recebe alcoólicos anônimos, promove alcoólicos anônimos, essas coisas todas, por causa disso. E isso é atuação de leigos, são leigos que fazem, não são padres. Porque nós já vimos que o número de padres vem diminuindo. Então, a partir do Vaticano II, o leigo tem um papel maior. Roberto, Luciano, depois vejam sobre o Vaticano II, que é muito importante. Vamos dar uma olhada no vídeo. Assim, uma questão, uma pergunta. Oi, rapidinho. O nosso último ponto é a renovação carismática católica, que são os amigos de vocês, a ala pentecostal aí do catolicismo. Fala aí, Roberto. Eu ia perguntar essa questão pentecostal mesmo, nesse... É claro que pegamos no final, né? Mas seria, então, parecido até com os neopentecostais também? Eles pegam um grupo também bem... O protestante, né? Ou até pentecostal, não sei. Pega um grupo bem grande de pobre, a grande maioria, né? E foca muito no social, na necessidade local, e também por isso surge muitos leigos. Seria meio que uma cópia, é isso? Acontece esse movimento, na visão aí do há um movimento diferente. É diferente? É diferente, porque geralmente a igreja evangélica, quando chega, a igreja neopentecostal, vamos pegar o neopentecostal como você falou, como, por exemplo, a Universal do Reino de Deus. Ela chega, ela é extremamente individualista. Né? Você é pobre, que tem um capeta que está aí, né, atrapalhando a tua vida, você tem que, né, lutar para melhorar de vida, ou se você não melhora, porque você não está se esforçando, ou tem pecado. Não é isso? Esse é o discurso da prosperidade.
E é você prosperar. A ideia de lá é você prosperar. E sair desse lugar de miséria. Eles não estão preocupados, Roberto, em transformar a realidade. Entendi, entendi. As SEBs não. Quem faz parte da SEB, Roberto, é pobre. É pobre que se importa com outros pobres. Entendi. E quer mudar a realidade de pobreza. Ah, tá. Não é virar rico. Ele não quer virar rico. Melhorar. Ele quer melhorar o lugar que ele vive. Entendi. Ele quer transformar a realidade. É que a gente, por isso que as SEBs hoje, eu não sei como é que está, existe ainda, mas não tem a popularidade que tinha antes. Porque hoje nós vivemos num mundo muito mais individual. Eu luto por mim, você luta por você. Verdade. E eu Entendi. quero sair daqui. Eu estou aqui, é um lugar de pobre, é um lugar pobre. Eu moro na Palhada, né? Eu moro em Engenheiro Pedreiro, sei que lá, lugar de pobre, eu quero sair. Aí, vamos supor, consegui melhorar de vida. Estou no centro de Nova Iguaçu. Quero mudar de vida. Agora estou na Barra. Eu quero mudar de vida. O pessoal de lá, daquela época de lá, o problema é eles que lutem por eles, para mudar de vida. Entendeu? Entendi. A gente é muito mais, assim, vive no mundo hoje mais individualista. Né? A SEB tem uma questão mais de... Porque você tem pobre que não quer mudar de vida. Sabe aquele pobre que tanto faz, tanto fez? Entendi. Tem pobre que é assim. Não é esse. Tem pobre que quer mudar de vida. Ele não quer ser rico, não quer ser classe média. Ele só quer ter o mínimo respeitado. Ele quer ser respeitado. Ele quer ver o lugar dele transformado. Não é o pobre que se resigna. Ah, eu sou pobre mesmo, a vida é assim. Tá bom. Não é esse tipo de pobre, não. É o pobre que quer lutar por mudar a realidade. Entendi. Entendeu? É esse tipo. Tá? E aí, a última parte, nós temos 7 minutos antes de cair esse último bloco, e não queria começar um outro bloco, que é a Renovação Carismática Católica. É um movimento internacional que surge nos Estados Unidos em 67, surge no meio universitário, né, de professores e estudantes católicos que têm uma experiência de renovação espiritual, acompanhada de manifestações do Espírito, né? Então, temos aí a glossolalia, né? Temos aí os dons espirituais no meio católico. Isso que eles dizem, né? Se você não concorda, aí é com você. Tá? Eles dizem que falam línguas. E é do Espírito Santo. Né? Por que eu estou falando isso? Gente, a ignorância é um negócio sem noção. Eu era adolescente e uma vez eu conversando com uma colega na igreja, aí ela fez a seguinte pergunta: mas Vitor, os católicos são cristãos? Aí eu, claro, minha filha, a gente discorda deles, mas são cristãos, pô. Então, assim, a gente, por uma construção do tipo de protestantismo que temos no Brasil, a gente vê o católico como, né? Assim, temos muitas questões que não vai dar para a gente falar aqui agora, mas eles se entendem como cristãos. E esse grupo aqui, que irá aos Estados Unidos, vai receber essa influência toda no movimento lá nos Estados Unidos, de renovação espiritual, e vão entrar nisso também, vão falar também que isso aqui também é mover do Espírito Santo. Aí, eu não sou muito indicado para falar se é ou não é, entendeu? Cada um com a sua experiência aí. Em 2000, estamos em 2020, mas em 2000 já eram 40 milhões no mundo inteiro, só da RCC, que é a Renovação Carismática Católica, ok? Com 270 mil grupos de oração em 140 países, dos quais 30% da América Latina, o resto espalhado pelo mundo. Característica: biblicismo, então tem uma questão forte com a Bíblia, até flertando aí com certo fundamentalismo. Revalorização dos dons carismáticos, como profecia, glossolalia, oração de intercessão, que eles disseram que tinha sido colocado há muito tempo em segundo plano pela tradição católica, né? Os católicos têm uma tradição antiga de mística, não é misticismo, é mística, tá? Idade Média, tinha, mas a questão da glossolalia eu não sei como era visto, tá bom? Bem, experiência espiritual e pessoal íntima com Deus, comunicação, ênfase no caráter do movimento espiritual acima de qualquer estrutura eclesiástica. Então, eles não formam novas igrejas, não formam novas paróquias, não formam comunidades de base.
eles formam grupos dentro das paróquias, tá? No Brasil, a RCC se organiza, aqui tem a organização, você pode ler, é interessante, ela está organizada basicamente, fora essa estrutura nacional, em grupos de oração, em diversos eventos, né? Como seminário de vida, vida no espírito, seminário de vida no espírito, né? Encontrões, festivais. Tem a atividade central é a oração. E a oração onde se inserem todo tipo de emoção e manifestação de experiência pessoal, leitura da Bíblia e cantos. É algo muito parecido, então, com os protestantes. Mais renovados, né? Aqui estão as atuações da RCC. Olha só, artes, comunicação social, crianças, em evangelização, cura e libertação, hein? Família, organização e formação de casais, né? de casal, fé e política. Aqui é do voto consciente, ter o voto consciente. Formação e capacitação de liderança, grupos de intercessão para durante eventos, pregação. O que é isso? Capacitação para pessoas leigas pregarem, palestrarem. Promoção humana, são as obras sociais. Tem os grupos, tem os religiosos e consagrados, né? Então também tem freis e monges que aderiram aí. Tem sacerdotes, para facilitar o contato entre a renovação carismática e os padres, esse grupo aqui de sacerdotes. Tem um grupo de seminaristas, para arrebanhar seminaristas para a renovação carismática, propaganda nos seminários. Tem grupo que trabalham com universidades, né, que são os grupos de oração universitários, que reúnem jovens nas universidades. E tem o Ministério Jovem, que evangeliza a juventude. Tá? Tem trabalho de evangelização de juventude. Bem, tem três... No Brasil, né, a RCC teve 3 fases na sua história. Primeiro, de 60 e 70, né, a fundação e estruturação. Segundo, de 80 a 90, que é a fase social e cultural, onde se consolida um estilo de evangelização a partir da música, do lazer e da oração. E temos aí, a partir dos anos 2000, a fase midiática. Gente, Marcelo Rossi, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus. É isso, gente. Gente, eles pegam músicas evangélicas e cantam música evangélica. Eu não tenho problema com isso, não. Mas, eles são extremamente tradicionais. Revalorizam Maria, a autoridade do Papa, tá? São católicos mesmo. Fazem questão de, né? Não são protestantes, são católicos. Por isso que eles desenvolveram muito forte uma questão de uma devoção mariana, com a figura de Maria. Eles têm muito forte. E temos aí, né, eles têm canais de televisão, gente. Eles têm um centro aqui, na região ali do Vale do Paraíba, de peregrinação. O pessoal vai lá, tem shows, tem várias coisas, né? Os templos deles parecem tendas, né? É muito grande. Então, temos aí o próprio Fábio de Mello. Eu não sei se ele faz parte, mas é um tipo de padre midiático, né? Que está mais para esse meio aí da RCC. Então, pessoal, isso de hoje foi uma tentativa aí de darmos um panorama no mundo católico. Vimos aí, né, o momento ecumênico e depois o mundo católico, tá? E falta menos de 1 minuto para acabar. É isso, muito obrigado. Semana que vem, gente, sábado que vem, a partir de 2 horas, de novo, até às 5 pelo menos, vamos ver sobre os protestantes. Gente, tchau, vai cair a qualquer minuto. Tchau, tchau. Ótimo. Abraço. Obrigado. Já vou disponibilizar tudo o mais rápido possível. Obrigado, professor. Tchau. Valeu, galera. A paz. Boa noite. Tchau. Professor, na paz.